Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje me veio a lembrança, a presença e a vida do poeta Federico García Lorca, o poeta espanhol que foi assassinado durante a Guerra Civil Espanhola. Em 1936, na Espanha, aconteceu uma guerra civil que durou 4 anos, 36, 37, 38 e 39. A Espanha tinha eleito um governo democrático, por vias democráticas, um governo popular, mas um fascista chamado Franco, general Franco, que tinha tropas acantonadas no Marrocos, se sublevou e não aceitou esse governo. E deu um golpe. Esse golpe virou uma guerra civil, que durou até 1939. Ele saiu do Marrocos e foi tomando e aderindo outras tropas pela Espanha. Centenas de milhares de mortos. Foram criadas brigadas internacionais para defender a democracia na Espanha. Mas no fim as forças populares democráticas foram derrotadas. Uma grande derrota que durou 40 anos. O generalíssimo Franco, ele assumiu o poder na Espanha. E, aliás, não seria nem ele, tem uma história muito curiosa. Quem assumiu o poder era um civil, um tucano desses da vida, um borra-botas, um Maria Mole desses da vida, que estava exilado em Portugal e pronto para seguir para a Espanha para tomar poder. Mas ele era tão vaidoso que o teco-teco dele, quando levantou voo de Portugal para em direção à Espanha, ele botou tanta medalha, tanta farda, tanta condecoração que ele queria tomar posse, que pesou o avião não conseguiu levantar voo, bateu nas árvores e ele morreu no acidente. E aí o generalíssimo Franco assumiu o poder por 40 anos na Espanha. O lema dos fascistas espanhóis era abaixo a inteligência e viva a morte. Ministério da Cultura, com eles, nem pensar. Se existisse, eles iam querer fechar. E nesta loucura, que foi a Guerra Civil Espanhola, o poeta universal Federico García Lorca, dramaturgo, poeta, foi retirado de casa, foi preso, levado para uma estrada e fuzilado pelos fascistas. Lorca deixou grandes obras, grandes poesias. Um dos mais belos versos dele é Verde que te quero verde, verdes mares, verde que te quero verde, como el barco sobre la mar e el caballo en la montaña. Mas há uma outra obra dele fantástica que se chama Yerma. Yerma é fantástico. Yerma se passa na Andaluzia em 1934, poucos anos antes da morte de Lorca. Yerma, em espanhol, significa estéril, infértil, onde nada nasce. Yerma é uma mulher andaluza que se veste toda de preto e que quer ter filho. Primeiro ela culpa o marido, Juan. Depois ela descobre que a infértil é ela. E ela desenvolve um ódio gigantesco contra tudo. Contra as outras mulheres, contra a humanidade, contra si mesma e contra o marido, e acaba estrangulando o marido. Essa é a tragédia popular que Lorca escreveu, que estreou no Teatro Espanhol de Madrid em 1934, dia 29 de dezembro de 1934. E aí eu fico percebendo, eu hoje estava assistindo a advogada Janaína Pascoal, toda de negro, no Senado, fazendo acusação a Dilma Rousseff. Já me lembrou de saída uma mulher andaluza, aquelas espanholas que se vestem toda de negro, toda de preto. A secura dela, o ódio dela, a ira dela me lembrou muito a ira de Yerma contra o marido. Mas Janaína tem 2 filhos, ela não é estéril. Mas por que ela disse no discurso que fazia isso, o impeachment, pelos netos da Dilma? Por que ela não fez pelos filhos dela? Ela não reconhece os filhos? Ela acha que não são filhos dela? Ela acha que o ventre dela não gerou fertilidade? Ou por que ela mortifica, esteriliza o ventre da nação brasileira neste momento de golpe similar ao golpe fascista de Franco? Só não temos a guerra civil. Não sabemos, só esperamos que não dure 40 anos como o general Franco.
mas ela me lembra muito Irma, com todo ódio contra uma mulher que não tem só netos, uma mulher que estava fertilizando o Brasil, uma mulher que estava gerando uma nova criança, um novo Brasil. E não era ela, não era Janaína. Janaína era apenas uma professora numa universidade de São Paulo. Do ponto de vista de gerar um país novo, uma criança nova, uma nação nova, ela era estéril. Ela é estéril. Ela é Irma. Ela é infértil. E aí ela entra com o processo. E cita, sem direito nenhum, os netos de Dilma, numa ironia, numa hipocrisia gigantesca. Como Janaína hoje me lembrou Irma. Mesmo sendo mãe de 2 filhos, naquele momento, ao se vestir de preto e ao esterilizar, ao castrar o governo Dilma, ela faz uma transferência psicanalítica. Ela se veste de preto para acusar outra mulher, para transformar outra mulher em estéril, para transformar outra mulher, a de quem ela tem ódio, porque era fértil, em estéril, para mortificar uma nação, para que nada nasça no ventre brasileiro, no novo ventre, para que o útero da nação não procrie. Para mim ela é a própria Irma, me lembra muito Irma. É verdade que as duas são mulheres, em campos opostos. Do ponto de vista biológico, as duas foram férteis, mas do ponto de vista ideológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista simbólico, icônico, mítico, aquela desesperada, histérica, arrancando o pescoço, gritando, aliada a um velho infértil, a um velho que já não pode mais procriar. Para mim, denota todo o processo de infertilidade. Volta a palavra dos fascistas espanhóis. Abaixo a inteligência, abaixo a vida e viva a morte. Onde há morte não há fertilidade, não há reprodução, não há criação. Será que Irma é um personagem que Janaína assumiu? A Irma de Lorca está mais viva do que nunca. E no Brasil de hoje, golpista, no Brasil de hoje, onde os fascistas vão ocupando a nação pouco a pouco, é muito similar à obra de Lorca e ao assassinato do poeta. Eu espero que a gente não chegue a um nível de guerra civil, nem de assassinato de poetas e dramaturgos. Mas de nada eu duvido. Este foi o nosso papo de hoje, dentro da perspectiva da sociologia do comediante, da sociologia do teatro, da sociologia das artes cênicas, fazendo sempre uma análise muito atual, uma crítica muito atual, aproximando a realidade da ficção das artes cênicas. Nós voltaremos oportunamente na próxima semana. Um abraço.